E você aí achando que o movimento antropofágico é uma estética apenas brasileira. O que temos para hoje, Santos dos Cinéias. Você na escola com certeza já deve ter ouvido falar sobre o movimento antropofágico e sobre o realismo mágico. Você sabe alguma coisa? Pra gente recapitular, para entender, eles apareceram ali no mesmo século, não exatamente no mesmo período. O movimento antropofágico foi um dos resultados da Semana de 22, foi propagado muito pelo Oswald Mário de Andrade, mas por outros integrantes do movimento também, junto com o Manifesto Pau Brasil. E a ideia que reverberou não só aqui no Brasil, mas na América Latina, na França e em outros países, era que, assim como o ritual antropofágico feito aqui pelos índios, que diferente do canibalismo, que era unicamente comer a carne, mas em um ritual antropofágico ligado a uma mística, uma espiritual, comer a carne de algum guerreiro, de alguma outra pessoa, crendo que os atributos daquele a qual você comia viriam para você, seja a beleza, a força, a avidez, a inteligência do guerreiro, o que fosse. Esses teóricos utilizaram-se dessa ideia para desenvolver um movimento antropofágico, que seria com a absorção dessas diversas culturas, do que é de positivo nas mais diversas culturas, partindo do pressuposto que nós somos um país miscigenado. E daí, dessa ingestão, nós poderíamos deglutir, criando uma nova cultura, ou adaptando isso à nossa cultura, não sendo uma simples cópia, adaptação, mas uma criação, por ser uma relação humana em que nós estabelecemos troca com as outras pessoas, e em especial, desacralizando tudo. Aquilo que é tema, que é auge, que é sempre falado pela literatura, é totalmente ignorado e colocado à margem, e aquilo que sempre esteve à margem, esteve na periferia, que não era considerado literatura ou tema para uma obra de arte, entra e é colocado no auge, no centro, por esse movimento. Isso é um movimento antropofágico. No ano passado eu tive a oportunidade de assistir, de presenciar uma exposição das obras da Tarsila do Amaral, e muitas dessas obras estabelecem relação, seja o Abaporu, ou seja, aquele que come gente, que come pessoas, uma figura estética máxima disso, seja o Batismo de Macunaíma também, que representa uma das obras referentes a esse período, a essa estética. Mas também, nesse período, um pouco posterior, nós temos aqui na América Latina um movimento chamado realismo mágico, em que o seu maior expoente talvez seja o colombiano Gabriel García Márquez, além de outros como Borges ou Cortázar, por exemplo, em que eles pegam os aspectos do que seria fantástico, insólito, mágico, e o colocam como natural, trazendo a um realista esses movimentos como se fossem extremamente corriqueiros. E a obra talvez mais célebre disso seja Os Cien Años de Soledad, do Gabriel García Márquez, onde nós temos a cidade de Macondo com suas criaturas aí fantásticas totalmente naturais. Tudo tem a ver com a nossa obra de 1994, já que é bem depois. Mário Lebreiro, além de escrever livros, é fotógrafo, roteirista de quadrinhos, humorista, e vai, de certo modo, sintetizar todos esses seus atributos na obra em especial que nós estaremos trabalhando hoje. Dejen de mis manos é uma novela detetivesca e cômica, na qual nós vamos conhecer um protagonista sem nome, aparentemente, que é um escritor falido e está tentando, junto ali à editora do Senhor Gordo, lançar o seu livro. Mas como não há subsídios, ele insiste, não há como, tentam dissuadi-lo, porém, a única oportunidade que ele tem para fazê-lo é que chegou na editora um manuscrito. Chegou, um manuscrito de um novelista, e que alguns investidores gostariam muito de investir, gostariam muito de publicar. Como não encontraram um homem, tinha um remetente, mas ele nunca entrou em contato, ele deveria ir até o vilarejozinho de Penúrias, no interior do Uruguai, encontrar esse homem, pegar todos os dados possíveis para que a publicação fosse feita. Se ele fosse bem sucedido em um determinado período de tempo, o seu projeto também seria publicado. A obra nada mais é do que a busca desse personagem pelo tal de Juan Pérez, que seria o provável autor desse livro. Só que aí ele vai encontrar uma Juana Pérez, uma prostituta, que vai, de certo modo, ajudá-lo nessa empreitada. Simplesmente uma premissa policial e mistério, talvez, que, não se engane, vai misturar surrealismo, realismo mágico,
a ponto de fazer-nos inquietantemente afirmar que, talvez, haja uma estética muito semelhante ao antropofagismo no Uruguai. Por quê? O livro vai ser escrito em discurso direto, livre. Em alguns momentos ele vai chegar a não ter vírgulas, pontuações ou diferença entre maiúsculas e minúsculas, por exemplo. Principalmente nos encontros amorosos do nosso protagonista com a Juana Pérez, nós vamos ter algo muito semelhante ao que é descrito pelo Oswald de Andrade como estética antropofágica. Nesse momento nós vamos ter aquilo que é extremamente latino-americano, uruguaio, misturado com várias referências de diversos países e sua forma vai sendo alterada. Ao mesmo tempo que nós temos obras latino-americanas, um cenário latino-americano com Papaléguas, o Tex e outros vários personagens, até músicos da ópera italiana. Só que ao mesmo tempo que essas diversas coisas são apresentadas, elas perdem o seu sentido essencial e alteram-se, não simplesmente por uma metáfora, mas por todo o contexto antropofágico que é construído. É apenas uma estética surrealista, estranha, mas sempre que o nosso protagonista se encontra com a Juana Pérez e tem uma noite de amor ou uma tarde de amor, isso é colocado como antropofagia. Volta lá para o início, para o manifesto antropofágico, pelas telas da Tarsila do Amaral. Além do Apaporu, comedor de gente, nós temos o batismo do Macunaíma. Macunaíma, antes de ser adotado pelo Mário de Andrade, já era em si uma lenda latino-americana, não brasileira unicamente. Temos o movimento antropofágico do início ao fim. Nós vemos que não é uma característica unicamente brasileira. É sim uma característica de nós que fomos filhos dos índios colonizados pelos europeus, que temos sangue negro também, como Cuba. Pegamos tudo isso, aglutinamos até absorvermos e ressignificarmos dentro da nossa história. Algumas características que vão vir desses países vai ser bem forte, em especial o hispano-americano, como La Siesta, por exemplo, que vai causar tanta estranheza ao nosso autor. O funcionamento da cidade de Penúrias é como uma cidadezinha do interior do Chile, do Peru, do Paraná, do Amazonas. Pode ser qualquer lugar na Latinoamérica. Todos os nomes têm extremos significados. Na atual cidade são chamadas de penúria e angústia. A cada pontuação, ele tenta mostrar o que é ser latino-americano sem deixar isso escrachadamente. Da mesma forma, como os de 22 queriam mostrar o que é genuinamente brasileiro sem cair na ingenuidade dos românticos. Talvez utilizando da metáfora do livro, o dejen de mis manos não quer dizer apenas que o protagonista está dizendo ao gordo e aos demais investidores: deixe tudo comigo, eu resolvo, eu vou encontrar o Juan Pérez. Mas dejen de mis manos talvez seja um clamor dessa Latinoamérica que recebeu tudo, que foi talvez também tirado tudo, e disse: não, deixe tudo aqui. Tudo que for meu, seja o que é da terra, seja o que chegou e eu absorvi, deixe tudo aqui. E através disso eu vou construir a minha identidade, não no modo como você diz que eu tenho que ser visto, no modo como eu quero ser visto, no modo como eu quero me constituir. Dejen de mis manos, incluso a mim mesmo. No final das contas, o que é que tudo isso tem a ver com Machado de Assis? Parte dessa descoberta ou redescoberta das obras do Machado, do Brás Cubas, se der pelo viés que a crítica americana vê essa obra como um realismo mágico, trabalhando essa ressurreição que os modernistas fazem do romantismo e tudo que o movimento antropofágico representa. Esse seria um grande exemplo quando se trata do que é nosso, do que é brasileiro, de um modo universal. Machado recebeu uma grande influência de Shakespeare, de Sterne, de Cervantes, de vários outros autores, e de certa forma, se nós formos analisar o que Machado faz, como faz e o que o torna esse autor único, Machado não se delimitava em uma classe específica, uma escola específica. Ele era
antes de tudo, se é que podemos dizer, um antropofágico avanaleta. Então esses, meus queridos cavaleiros andantes, de mistério filosófico, viagens, umas ideias bem interessantes também. Se você já leu Derrentone a Mis Manos, comenta aqui embaixo outra coisa do Lebreiro. Se além do Lebreiro, do Benedetti, tem alguma outra obra, algum outro autor uruguaio que você acha legal, que você acha que não somente eu, mas as pessoas que compõem esse canal, né, todos os nossos seguidores deveriam ler, deixa aqui embaixo também como sugestão. Nos vemos na semana que vem com mais uns 5 minutos rapidinho, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento.